Olá, estamos aqui começando mais uma live e essa live é sobre o tratamento de pacientes hipertensos, né? Então, para começar, boa noite a todos. E eu queria pedir para você, a gente compartilha tanta coisa, né, na internet, compartilha também essa live. Aqui embaixo tem um botãozinho que parece um aviãozinho, compartilhe aí com seus colegas, né? Para todo mundo aprender. A gente está no final do ano, mas eu tenho certeza que muita gente quer aprender também, tá bom? E novamente, a nossa live é sobre o tratamento, tá? Farmacológico, né? Farmacoterapia da hipertensão. Vou dar um minutinho aí para as pessoas entrarem, tá bom? E eu já vou responder dúvidas também. Aqui eu já tenho um monte de dúvidas que as pessoas mandaram. Selecionei algumas que estão mais diretamente relacionadas à farmacoterapia, tá? Que é o tema da nossa live. Recebi outras perguntas aqui que não eram do tema, apesar de serem da hipertensão, mas eu vou focar no tema de farmacoterapia, tá bom? Então, compartilhe aqui a live, chama seus colegas pra gente começar. Vou esperar um minutinho aí. Oi pra todo mundo que tá mandando mensagem aí. Boa noite. Isso aí. Muito bem. Final de ano guerreiros, né? Todo mundo aqui aprendendo. Apesar de tudo, muito bom. Vamos lá. Então, é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que pensar na hipertensão. A hipertensão, pessoal, é uma condição multifatorial, tá? E tem diferentes abordagens para tratar o paciente. Essas abordagens vão desde mudança no estilo de vida, tá? Até o uso de medicamentos de forma contínua. O que é a hipertensão? A hipertensão é uma pressão arterial sustentada, ou seja, essa pressão arterial ela não vai abaixar igual uma pessoa normal, porque por exemplo, vamos pensar você que não tem hipertensão nesse momento, você pode ter um pico hipertensivo, Por quê? Porque você passou um nervoso, uma crise de ansiedade, alguma coisa aconteceu, você teve esse pico hipertensivo. Não quer dizer que você seja hipertenso. Por quê? Para ser hipertenso, né, o que você precisa? Ter essa pressão elevada de forma constante, ou seja, durante todo o dia, vários momentos do dia e durante vários dias. Ou seja, a pressão não abaixa, tá bom? E assim, a nossa live ela tem que focar em um ponto do tratamento. E eu vou focar no ponto da farmacoterapia. Mas antes, para chegar na farmacoterapia, eu vou pincelar algumas outras coisas que são importantes no tratamento da hipertensão, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Nós também precisamos orientar o paciente quanto a algumas mudanças, tá bom? No estilo de vida. Não tem como tratar um paciente hipertenso, assim como o diabético, apenas fazendo com que ele tome medicamentos. Não tem como. Ele tem que mudar o estilo de vida. E o que significa mudar estilo de vida aqui para o hipertenso? Primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar a perda de peso com esse paciente. Existem várias técnicas, tá? O IMC do paciente tem que entrar ali no alvo, tá? Do alvo para ele. E mais do que IMC, ele tem que ter uma quantidade de gordura e de massa magra correta para aquele perfil que ele tem. E a gente vai trabalhar isso, e pode trabalhar isso na consulta farmacêutica. A perda de peso, ela ajuda muito, tanto na hipertensão quanto no diabetes. E é proporcional, você vê assim, cada peso, cada quilo que a pessoa perde, melhor fica a pressão, melhor fica as taxas de glicemia. Então, isso é muito importante, tá bom? Depois, adotar uma dieta específica, uma dieta rica em frutas, vegetais, com baixo teor de sódio, tá? Então é muito importante isso.
Então, redução desse consumo de sódio. Pensar que metade do prato de comida tem que ser de vegetais, saladas, tá? Metade do prato tem que ser de vegetais, saladas, tá bom? A carne, tá? Uma porção de carne. Mas o que? O carboidrato, tomar cuidado com o carboidrato também. Ou uma quantidade mais ou menos certa para cada pessoa é um punho fechado, tá? Então, punho fechado é o quê? Uma concha de arroz, uma pegada lá de macarrão, é mais ou menos o que a pessoa precisa. Claro que vai variar de acordo com cada pessoa. Se a pessoa vai na academia, ela vai precisar de um acompanhamento nutricional para corresponder às necessidades nutricionais dela. E aí vai precisar encaminhar para um nutricionista fazer isso, tá bom? Mas essas orientações básicas a gente consegue fazer também, beleza? E atividade física regular, pelo menos 30 minutinhos por dia. Na verdade, 150 minutos por semana. 150 minutos por semana divididos, tá bom? Ali em vários dias, para que essa pessoa consiga obter os benefícios mínimos do exercício. O exercício faz muita diferença mesmo, tanto no controle do peso, quanto na questão do controle da glicemia também para os pacientes diabéticos, tá bem? E aí, consumo moderado de álcool, né? Não é encher a cara, não pode encher a cara, tá bom? Consumo moderado. E o moderado é, de fato, ser moderado, né? Você não vai beber mais do que uma dose, você não vai, passar, extrapolar ali os seus limites. Beleza? Então, essas são as dicas de mudança de estilo de vida que tem que ser implementadas. E aí a gente passa para a farmacoterapia em si, tá bom? A farmacoterapia, ela vem de forma adjuvante, né, complementar as mudanças no estilo de vida. As duas têm que caminhar juntinhas, tá bom? Não adianta só o medicamento sozinho não vai fazer muita diferença. E aí a gente chega na farmacoterapia da hipertensão. E para a gente falar da farmacoterapia da hipertensão, a gente tem que lembrar que a hipertensão, ela tem uma classificação. A gente tem que classificar os pacientes de acordo com a pressão que ele apresenta, tá bom? E essa classificação, ela vai desde a pressão normal é o quê? Até 120 por 80, tá bom? Então, todos esses pacientes já têm a pressão normal. E a partir dessa pressão normal, a gente tem vários estágios que vão ali de estágio 1, estágio 2 ou estágio 3. E quanto maior o número do estágio, pior para o paciente, porque ele está tendo uma hipertensão um pouco mais grave, com uma maior probabilidade de gerar dano para ele, tá bom? E aí, essa classificação vai com base no número que você encontrar ali da aferição da pressão do paciente mesmo. Então, a normopressão ali vai até 120, aí eu tenho um estágio que vai de 130, 139 por 85 por 89. Depois eu venho o estágio 1, tá? Presta atenção, se você tiver com uma caneta, anota aí. O estágio 1 de hipertensão vai entre 140 e 159 de sistólica e entre 90 e 99 de diastólica. Depois eu vou para o estágio 2. O estágio 2, a pressão sistólica vai ficar entre 160 e 179 e a pressão diastólica vai ficar entre 100 e 109. E o estágio 3, quando a pressão sistólica já está acima de 180 e a diastólica acima de 110, tá? E aí, você classificou o estágio da hipertensão desse paciente. Isso é importante porque tem impacto lá na escolha dos medicamentos, tá? E aí, você também vai precisar ver os fatores de risco, tá? Porque existe uma associação entre o estágio da hipertensão e os fatores de risco. E assim, se não tem nenhum fator de risco, você vai considerar nenhum fator de risco. E aí, quanto mais fatores de risco vão aparecendo, pior vai sendo para o paciente. E quais são esses fatores de risco
de um modo geral, tá? De um modo geral, a gente tem que lembrar ali de tabagismo, paciente que fuma já é considerado um fator de risco, se tem dislipidemia, se tem história familiar de doença cardiovascular, se tem diabetes, obesidade, se é do sexo masculino, a própria idade do paciente acima de 55 anos para mulher e acima de 65 anos para homem, tudo isso já vai contando um pontinho lá nos fatores de risco. Meu Deus, não vou lembrar como que faz essa estratificação de risco cardiovascular. Não desespera. Você vai, acabando a live, você vai entrar aqui no seu telefone, vai procurar lá a Google Play ou a App Store e vai procurar um aplicativo chamado estratificação, calculadora para estratificação do risco cardiovascular. Essa calculadora, tá bom? E aí, esse aplicativo vai te fazendo perguntas e você vai respondendo e no final ele te dá o risco cardiovascular do paciente. Aí, munido do risco cardiovascular e do estágio da hipertensão do paciente, você consegue definir como que vai ser a farmacoterapia do paciente. E aí, para a farmacoterapia, a gente tem alguns grupos de medicamentos que são bem importantes e com certeza você já deve ter visto, tá? Aí, primeiro grupo de medicamentos altamente relevante, os diuréticos, tá bom? Os diuréticos a gente classifica aí mais ou menos em tiazídicos, de alça e poupadores de potássio. Os tiazídicos, a gente vai lembrar de quais? A gente vai lembrar da hidroclorotiazida, campeã desse grupo. A gente vai lembrar da clortalidona. E a gente vai lembrar da indapamida. São os 3 tiazídicos importantes aí. Dos de alça tem a furosemida. Ela é utilizada na hipertensão? Muito, muito raro. E, na realidade, ela é utilizada mais quando o paciente tem insuficiência cardíaca ou precisa perder muito volume, tá? E os poupadores de potássio, eles são utilizados sempre em associação quando o paciente tem algum problema de potássio ou faz uso de furo, porque furo faz o paciente eliminar bastante potássio. Então, de um modo geral, para o tratamento da hipertensão, o que você vai ter que lembrar? Tiazídico. Tiazídico seguindo na seguinte ordem. Preferência, sempre hidrocloro, depois indapamida e depois oh, meu Deus, embolei meu nome. Clortalidona, tá bom? Nessa ordem. Melhor hidrocloro, depois indapamida, depois clortalidona. Beleza? Essa é a ordem. E aí, o segundo grupo de medicamentos importantes são os bloqueadores de canal de cálcio. Eles também são muito importantes na terapia antihipertensiva. Por quê? Muitos pacientes, eles não... A gente tem que pensar o seguinte, cada paciente ele acaba respondendo melhor de uma forma, tá? De um grupo de medicamentos. Como a hipertensão é multifatorial, eu trocar os medicamentos e a forma que eles atuam, né, o mecanismo de ação, pode trazer resultados muito bons para os pacientes, tá? Então, tem o grupo dos bloqueadores de canal de cálcio, e aí a gente tem que lembrar de quais? São alguns exemplares. Amlodipino, felodipino, manidipino, né? Vocês devem ter visto esses. O nifedipino, Horus ou Retard, tá bom? E o nitrendipino, tá? São os mais utilizados. Terceiro grupo de medicamentos muito utilizados, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, tá? Quais são os principais desse grupo? Geralmente são os terminados em pril, tá? Então tem lá o captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, todos os terminados em pril entram no grupo dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. E eu tenho os bloqueadores de receptor de angiotensina, BRA, que também estão na mesma via, veja só, dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, na mesma via, os bloqueadores de receptor de angiotensina. Os dois são moduladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E isso traz uma coisa importante. Não se associa medicamentos IECA com BRA, tá? Não se associa.
Os BRAs são os terminados em ana, por exemplo, candesartana, losartana, valsartana, olmesartana, telmisartana, tá? São esses terminados em ana, tá bom? Mas eu não misturo para o tratamento da hipertensão os terminados em ana com os terminados em pril. Não faz sentido, tá bom? E aí, vocês viram que eu não falei do beta-bloqueador. Por que eu não falo do beta-bloqueador nesse momento? Porque apesar do beta-bloqueador ser considerado de primeira linha em muitos protocolos, em muitas diretrizes, o beta-bloqueador ele não é, dentro das opções de primeira linha terapêutica, a primeira escolha. Ele vai ficar lá por último quando o paciente já não responder esses que eu falei, a essas 4 classes que eu falei, tá bom? E como que é feita a escolha terapêutica? Como que o médico vai escolher lá os medicamentos na hora? Porque tem várias classes e como que vai ser feito? O médico ele vai definir com base no perfil do paciente, tá? São vários critérios que ele utiliza. Mas, de modo geral, o que a gente tem que lembrar? Lembra que eu comentei com vocês sobre o estágio da hipertensão e sobre o risco cardiovascular do paciente? Então, o médico vai ver o seguinte, o risco cardiovascular, se ele tiver lá hipertensão no estágio 1 e risco cardiovascular baixo, tá? Ali ele vai começar com um medicamento. Qual medicamento? Geralmente vai ser o diurético, tá bom? Ou ele pode começar com qualquer outra classe que ele achar necessária dessas que eu falei. Pode ser tanto um diurético, quanto um bloqueador de canal de cálcio, quanto um IECA, quanto um BRA. Pode ser qualquer uma dessas classes. Geralmente começa com IECA, com tiazídico, tá bom? Por exemplo, uma hidrocloro. Mas por que vai começar com um medicamento? Por que o médico decidiu isso? Foi ele que decidiu? Não, foi a diretriz, tá? A diretriz brasileira de hipertensão. Por quê? Se o risco cardiovascular desse paciente é baixo e se ele está num estágio muito inicial da hipertensão, um medicamento só talvez seja suficiente para controlar essa hipertensão, tá bom? E aí, já quando o paciente tem mesmo que for hipertensão grau 1 ou acima do grau 1, seja 2, 3, ou se tem alto risco cardiovascular, lembra da calculadora que eu falei para você fazer um download, né? Se lá na calculadora aparecer alto risco cardiovascular, né? Nesse caso, o médico ele vai optar por começar já com 2 medicamentos. E quais vão ser esses 2 medicamentos, né? Vão ser de classes terapêuticas diferentes. Ele vai pegar, por exemplo, um diurético tiazídico mais qualquer um outro que aparecer ali. Por exemplo, um IECA. Pode ser um tiazídico com IECA, por exemplo. Hidroclorotiazida mais enalapril. Ou ele pode fazer o seguinte, ele pode pegar um enalapril mais um amlodipino. É possível, não tem nenhum problema essa associação. Geralmente ele vai tentar primeiro com diurético, tá bom? Então, na ordem que eu falei, primeiro hidrocloro e tudo mais. Sendo que a maioria absoluta das prescrições vão ser hidrocloro, tá? É raro você pegar um paciente que tem outro diurético, tá bom? Enfim, e aí o que acontece? Vai monitorar esse paciente. O médico vai monitorar esse paciente. Então, quando você pegar a prescrição lá na farmácia, você vai ver aquela prescrição para hipertensão, se for estágio 1, vai ser um medicamento só. Quando você vê um medicamento só, provavelmente você está lidando com um paciente com uma hipertensão moderada, uma hipertensão de estágio 1 e com risco cardiovascular baixo, tá bom? E aí é até bom você acompanhar, porque se esse paciente não estiver respondendo, você pode sinalizar para o médico e falar, olha, ele não está respondendo, vai precisar fazer uma associação, tá? Aí você faz a cartinha para lá, porque isso é um parâmetro de efetividade, a gente tem que garantir que aquela farmacoterapia está adequada. E se você pega lá na sua farmácia um medicamento, ou uma prescrição que tem mais de um medicamento, provavelmente esse paciente já está acima do estágio 1 ou com risco cardiovascular elevado,
tá bom? E aí o médico optou por colocar mais de um medicamento, tá bem? Ai, que bom, foi que essa é a explicação que ela queria. E, Flávia, eu já vou falar da população miscigenada, tá bom? Enfim, é isso que vocês têm que pensar. E aí, o que a gente tem que lembrar? Uma coisa importante, a meta terapêutica. Para cada doença tem uma meta terapêutica. E a hipertensão também tem uma meta terapêutica. Então, se você estratificou certo o estágio da hipertensão e se você estratificou certo o risco cardiovascular do paciente, você vai ter um número ali que vai te dizer qual é a meta terapêutica do seu paciente, para você usar quando você fizer a avaliação de efetividade e segurança dessa farmacoterapia, tá bom? E qual é a meta? Beleza, vamos lá. Se o seu paciente for estágio 1 ou estágio 2 com risco cardiovascular baixo, tá bom? Ou moderado, e hipertenso estágio 3, tá? A meta ali é menor do que 140 por 90. Veja só que a meta não é menor do que 120 por 80, igual a gente geralmente acha, porque a gente não pode confundir meta com estágio, tá bom? Mesma coisa eu comentei lá no diabetes, não pode confundir a meta terapêutica com os valores de glicemia que são necessários para encaminhar para o médico fazer avaliação diagnóstica e conduta, tá bom? Então, aqui, menor do que 140 por 90. Se eu tô falando de um paciente hipertenso estágio 1 e 2 com risco cardiovascular alto, sempre que você topar risco cardiovascular alto, a meta desse paciente é mais rigorosa. Ela tem que ser abaixo de 130 por 80. Então, quando você aferir a pressão do paciente lá no braço, na farmácia, ele tem que dar abaixo de 130 por 80. Tá bom? Isso se ele tiver um risco cardiovascular alto. Como que você vai saber o risco cardiovascular? Você vai baixar o aplicativo da calculadora de estratificação de risco cardiovascular. Joia? Combinado? Terminando a live, você vai lá e vai fazer download dessa calculadora. E aí, a gente tem que ter essas metas claras na cabeça. Se é hipertensão estágio 1 e 2 com risco cardiovascular baixo ou moderado, e hipertenso estágio 3, a meta é menor do que 140 por 90. Se é estágio 1 ou 2 com risco cardiovascular elevado, é menor do que 130 por 80, tá? Gessi tá perguntando, Gessi? Perguntando qual o app da calculadora. Ele chama Calculadora de Estratificação de Risco Cardiovascular. É exatamente esse nome, Calculadora de Estratificação de Risco Cardiovascular, tá bom? E aí, o que vai ser feito? Se você na farmácia pegar um paciente lá que está fora da meta terapêutica, lembrando que sempre que é risco cardiovascular alto, menor do que 130 por 80 de meta terapêutica, tá? E aí, o que acontece? Se você pegar fora, pode estar acontecendo várias coisas. Você pode estar, de fato, com um paciente que não está tendo adesão. Então, um primeiro momento que você vai avaliar é a adesão. Lembre-se da sequência, tá? Do processo de revisão da farmacoterapia. Primeira coisa que você vai avaliar é a necessidade. Então, se o paciente precisa daqueles medicamentos. E, de fato, ele vai precisar porque ele é hipertenso. E a segunda coisa que a gente tem que avaliar nessa ordem é a adesão. Porque o medicamento em cima da geladeira não vai fazer efeito. Então, o que vai fazer? Você vai trabalhar a adesão com esse paciente. E garantir que ele está fazendo uso daquele medicamento. Viu que, mesmo assim, não chegou na meta terapêutica, tem que encaminhar porque você já está na terceira etapa, que é um problema de efetividade, tá? Ou seja, aquela terapia que ele está fazendo não está dando conta. E aí, o que acontece? Se eu tenho um paciente que estava lá no estágio 1, tá? Com baixo risco cardiovascular, usando um medicamento só, e ele não chegou na meta terapêutica, você vai encaminhar para o médico falando assim, para adicionar mais um medicamento. Qual medicamento? Pode ser qualquer um dessas 4 classes, não repetindo a mesma classe, tá? Então, se ele está fazendo uso de um diurético, você pode falar para o médico, sugerir para o médico adicionar tanto um IECA, quanto um BRA, quanto um bloqueador de canal de cálcio. Tanto faz. Depende do perfil do paciente.
Eu vi ali que acho que foi o Flávio, me perguntou sobre o perfil do paciente, geralmente, como que responde e tal. E aí, existe um perfil que a gente tem que seguir. Geralmente, não tô falando que é certo, porque geralmente, pacientes mais jovens respondem melhor ao IECA, BRA e beta-bloqueador. Lembrando que o beta-bloqueador fica para o final. Pacientes de etnia negra e pacientes idosos, na maioria das vezes, tá, respondem melhor aos diuréticos tiazídicos e aos bloqueadores de canal de cálcio, tá? Eu já vou explicar um detalhe muito importante da nossa população em relação a isso, tá? Aliás, vou explicar agora. Esses estudos de população, de etnia, eles foram conduzidos na maioria das vezes nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês já foram nos Estados Unidos e um dia vocês vão ir, com certeza, para passear, não sei, quer ir lá na Disney ou fazer compra, enfim. Você vai perceber o seguinte, nos Estados Unidos existe uma separação muito, muito definida de etnia. Não é aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande. Então, pode ser que aqui no Brasil isso não seja verdade para todos os pacientes. Até porque os estudos foram conduzidos, na maioria das vezes, lá nos Estados Unidos, tá? Então, não é porque o paciente é de etnia negra aqui no Brasil que ele não vai responder ao IECA, tá? É uma coisa que você vai desconfiar e de fato pode deixar o IECA para depois. E outra coisa importante, tá? Que vocês têm que ter em mente. Apesar de os pacientes de etnia negra não responderem muito bem, né, ao IECA, ao BRA, né, os moduladores do sistema renina-angiotensina aldosterona, para hipertensão, eles podem e eles respondem muito bem para outras condições. Por exemplo, se o paciente tem uma insuficiência cardíaca e faz uso de IECA para evitar remodelação cardíaca ou por proteção renal, enfim, para outras coisas, aí tem evidência que funciona assim, tá? Então não é um motivo de exclusão logo de cara, principalmente por conta da nossa população, tá bom? Ser tão miscigenada. Às vezes a pessoa não corresponde exatamente aquilo que você está esperando, justamente porque aqui no Brasil a gente tem essa miscigenação muito clara, tá bom? Então, é basicamente isso. E quando não atinge a meta, vai adicionando mais um medicamento, tá? Aí o médico ele tem algumas opções. Não atingiu a meta, não controlou, qual é a opção? Aumenta a dose do medicamento que já está prescrito, ele pode optar por isso. Ou ele pode começar associações. Então, as associações, existem associações que são preferenciais, né? E associações que são mais secundárias. As preferenciais geralmente são IECA mais bloqueador de canal de cálcio, ou IECA mais diurético, é muito comum, ou BRA mais bloqueador de canal de cálcio, ou BRA mais diurético. Geralmente são essas associações preferenciais. Existem outras, dá para fazer outras e dá para colocar mais medicamentos se o paciente não responder, tá bom? Isso o médico vai fazer lá na prescrição e você vai acompanhando. Você, como farmacêutico, como que vai monitorar isso? Sempre que houver uma mudança na farmacoterapia, você pode pedir o paciente para fazer um exame em casa chamado MRPA, tá? Que é monitoramento residencial da pressão arterial. Que por 5 dias consecutivos, ele vai fazer o monitoramento 3 vezes pela manhã e 3 vezes à noite, tá? Sequenciais, tá bom? São medidas sequenciais. Ele não vai fazer umas 7, umas 9, umas 11 da manhã, não. Ele vai fazer sequencial. Antes de tomar os medicamentos pela manhã, ele vai sentar e vai fazer 3 medidas sequenciais. E antes de tomar o medicamento à noite, ele vai fazer 3 medidas sequenciais também, ali. E durante 5 dias seguidos. Esse MRPA, ele diz muito, porque ele mostra como que está o controle do paciente na casa dele. Né? Às vezes, no consultório, quando a gente faz esse monitoramento lá no consultório, dá errado, porque o paciente tem ansiedade de estar lá com você, o profissional de saúde e tudo mais. Então, é uma coisa importante isso, tá bom? Esse MRPA. Você encontra modelos disponíveis na internet, se você digitar monitoramento residencial da pressão
arterial, tá? E você pode solicitar esse exame. E aí dá pra você ver se ele tá nas metas. É só você fazer, né, olhar ali se tá tudo dentro das metas todos os dias. Dá pra fazer uma média também, ver manhã e tarde se tá tudo bem. E aí, sempre que houver troca de medicamento, aumento de dose, tá? Ou, quiçá, redução de dose também é possível, tem que solicitar um MRPA. E paciente que já está há muito tempo sem solicitar o MRPA, você tem que solicitar o MRPA. E cada consulta que ele volta, você solicita para ver como que tá o controle na casa dele. Tá? O MRPA ele acaba contando várias coisas. Se o paciente, por exemplo, tem a pressão controlada pela manhã, mas à tarde não tem, tá? É possível que isso aconteça. Enfim, então nós farmacêuticos, sempre que acontecer essa mudança pelo médico da farmacoterapia, a gente já pode solicitar e acompanhar esses fatores de efetividade e segurança, tá bom? Eu vou abrir agora para perguntas. Eu não sei se... deixa eu ver aqui algumas perguntas. O Thiago, eu vou fazendo algumas, vocês podem deixar enquanto eu leio essas daqui, é só pra gente agilizar e aproveitar o tempo, tá? Então, se você tem alguma pergunta, já deixa aqui na live, enquanto eu vou respondendo essas daqui que já chegaram, tá? Algumas, né? O Thiago Zani perguntou quais os protocolos fitoterápicos ou farmacoterápicos no tratamento da hipertensão. Tudo que eu falei para vocês aqui está na diretriz brasileira de hipertensão. É só digitar no Google que vai aparecer a diretriz inteira. Então, foque lá na estratificação do risco cardiovascular, apesar de que tem um aplicativo, então já facilita muito. No estágio da hipertensão e depois também você vai focar lá na farmacoterapia, tá bom? Os medicamentos relacionados com a etnia foi o Velleson me perguntou, eu já respondi. 3. Como identificar as reações adversas e manejá-las? Muito importante, tá? Nunca faça esse tipo de pergunta. E o captopril tá te dando tosse? Você acabou de falar pro paciente que o captopril dá tosse. E aí isso é um problema muito sério, porque você induz a resposta. Você vai perguntar sobre os medicamentos, vai verificar a adesão. Em um outro momento da consulta, você vai perguntar sobre os possíveis eventos adversos que ele possa estar sentindo. Tá sentindo tosse? Tá sentindo tontura? Porque tem muito beta-bloqueador, ou muito medicamento, por exemplo, os beta-bloqueadores ou os bloqueadores de canal de cálcio, pode dar tontura. A pessoa vai levantar da cama, levantar da cadeira, né? E por ele tá beta-bloqueado ou os canais de cálcio bloqueado, não responde tão rápido, né? Lembra que o ritmo também é importante. Não consegue aumentar o ritmo muito rápido e aí ele tem essa sensação de tontura, às vezes até de desmaio. Você vai perguntar, tá tendo tosse, tá tendo desmaio, tá tendo, né? Veja os principais problemas e pergunte, mas isso em um momento separado, tá? Não junto com os medicamentos, que aí você consegue fazer essa investigação muito bem. E aí o manejo varia de acordo com cada tipo de evento adverso. Se não for muito tolerado, a gente tem que pedir para o médico fazer a substituição do medicamento por outra classe ou outro medicamento dentro da mesma classe. Por exemplo, o captopril geralmente dá mais tosse que o enalapril, é uma coisa. Isso é um parâmetro de segurança que a gente avalia na consulta farmacêutica e faz essa sugestão ao médico que vai fazer essa alteração, tá bom? Basicamente isso. Tabagismo na PA. A Ingrid perguntou sobre o tabagismo na PA. Uma coisa importante, tabagismo é um critério, é um fator de critério lá do risco cardiovascular. Se o paciente fuma, já ganhou um ponto mágico lá no critério de risco cardiovascular. Fumo, gente, não é bom em lugar nenhum. Não existe nenhuma situação que o fumo seja bom, tá? Então tem que sempre orientar o paciente à cessação tabágica, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta. Existe melhores horários para ferir a PA durante o dia? Geralmente antes de tomar os medicamentos. Antes de tomar os medicamentos pela manhã e antes de tomar os medicamentos pela tarde, tá bom? Vamos ver algumas perguntas que vocês enviaram aqui. Vocês estão perguntando, consigo terminar de assistir a live depois? Sim, eu vou deixar gravado 24 horas aqui no Instagram e depois vai pro canal do YouTube, tá bom? O Flávio perguntou da população miscigenada, que eu já respondi.
Vamos lá, mais alguma? Opa! Quais exames laboratoriais para monitoramento de RAS? Teve o Douglas que perguntou, Flávio perguntou. Ótimo, vamos lá. Vamos pensar o seguinte: a hipertensão como um todo, qual é o perigo da hipertensão? Ela fazer lesão em órgãos-alvo, tá bom? Lesão em órgãos-alvo. E aí, são vários órgãos que se afetam muito com a hipertensão. Por exemplo, os olhos, né? A retina ali é puro sistema cardiovascular, né? Então, se tem alguma lesão ali, a pessoa vai tendo algum problema. O próprio coração e os rins. Os rins, eles têm um impacto muito grande. Assim, tem outros órgãos-alvo aí importantes, mas esses são alguns relevantes agora para essa pergunta. E aí, o que você vai fazer? Por exemplo, você pode solicitar exames de função renal, por exemplo, para ver se já está tendo algum dano renal. Apesar de que isso você tem que avaliar como parâmetro de segurança do medicamento, tá? E não como critério diagnóstico, tá bom? Porque nesse caso o rastreamento dessas outras funções vão ser feitas pelo médico. Mas se tiver algum medicamento, por exemplo, se ele faz uso de um modulador do sistema renina, angiotensina, aldosterona, faz sentido você solicitar alguns exames de função renal justamente para ver os critérios de segurança do medicamento, tá bom? Por exemplo, clearance de creatinina, enfim, esses medicamentos, esses exames. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Oi, como encaminhar o paciente? A Giza? Acho que é Giza. Ela perguntou como encaminhar o paciente para o médico depois de encontrar algum problema de efetividade ou segurança identificado na consulta farmacêutica. Muito bem, aqui na supervisão tem, se você voltar aos posts, tem um post ensinando a fazer um encaminhamento. Você pode seguir aquela estrutura que tá lá, tá? E aí você vai exatamente dizer, você vai dizer exatamente assim: paciente está sendo acompanhado pelo serviço de farmácia clínica, aqui do meu consultório, não sei. No serviço, identifiquei os seguintes problemas de efetividade e segurança. E você vai listar os problemas. Você coloca o tópico lá e lista. Qual o problema de segurança? Sei lá, paciente tá tendo tosse, né, por conta do enalapril ou do captopril, que seja. E essa tosse tá, de fato, comprometendo como falar, a qualidade de vida do paciente, né? Então, ali você vai descrever isso e você vai encaminhar para o médico dessa forma, tá bom? Sobre o alerta da Anvisa sobre hidroclorotiazida em relação ao câncer de pele não melanoma, você tem dados sobre? Não tenho dados sobre, Douglas, agora não, para te dizer. Mas é o seguinte, a gente sempre trabalha com risco-benefício, tá? Pensa numa balança, assim, risco-benefício. Qual é o risco de dar um câncer de pele? Qual é o risco dele ter uma complicação séria por conta dele ter hipertensão? Então, a hidrocloro, quando saiu essa notícia, foi um problema, porque muitos pacientes não queriam usar. Só que assim, a gente não vê isso de forma tão comum acontecendo. E é mais comum o paciente ter problemas com a hipertensão do que com um possível câncer de pele que nem existe ainda. Então é o seguinte, fazer o rastreamento, né? Falar com o paciente, tá aparecendo alguma coisa na pele, alguma coisa diferente, uma manchinha, uma marquinha, alguma coisa que você não notou? Se sim, você encaminha para o médico fazer avaliação diagnóstica e conduta. Se não, beleza, continua usando a hidrocloro. Basicamente isso, tá bom? Enfim, hoje eu não sei quanto tempo que já deu de live, mas eu tô com medo do Instagram cortar e aí dá um problemão, tá bom? Mas eu vou tentar responder essas outras perguntas para quem me mandou inbox também algumas perguntas, tá bom? E a live ela vai ficar gravada, tá? Aqui no Instagram durante 24 horas, então compartilhe com seus amigos e no YouTube também, no canal da Supervisão Clínica, tá bom?
Muito obrigado por vir aprender aqui com a gente na supervisão clínica e tenha um bom final de ano, né? Bom Natal, bom ano novo aí, e o ano que vem a gente começa com todo o gás. E mandem sugestões para as próximas lives, o que vocês querem ver. Claro, dentro da hipertensão ainda já tem um monte de coisa que dá para fazer. Por exemplo, se você quer fazer uma live só de tratamento não medicamentoso, dá para fazer. Se quiser fazer do diabetes também dá, de asma dá, enfim, são vários temas. Vai sugerindo aí que a gente vai aprendendo juntos, tá bom? Um abraço, bom final de ano e tchau, tchau.